Bom, jovens, eu estou atendendo aqui as dúvidas de alguns alunos que nos enviaram, tá? A gente vai tentar explicar aqui algumas questões referentes à nossa lista. Lembrando que nosso conteúdo é industrialização brasileira, então ainda seguindo as orientações da coordenação da escola, a gente vai estar revisando alguns dos principais conteúdos vistos no ano anterior, tá? Reforçando um pouco aí. O tema industrialização brasileira é um assunto bem interessante, por quê? Porque é um dos principais temas dentro da geografia humana do Brasil, tá certo? A gente vai compreender nesse assunto aqui um pouco da história econômica do território brasileiro e do avanço do seu processo de industrialização. Então, nosso conteúdo é este aqui, o processo de industrialização brasileiro ou do Brasil. Então, nem inicialmente nesse aspecto aqui, nessa página, a gente vai analisar um pouquinho de alguns dos principais fatores que contribuíram para a origem, para o desenvolvimento do processo de industrialização do Brasil, tá? Seguindo uma ordem cronológica, logo em seguida a gente vai trabalhar sobre o governo de Vargas e a política de substituição de importações. Na década de 50, precisamente em 1955, já vai entrar aqui Juscelino Kubitschek e o plano de metas. Então, tivemos dois grandes entusiastas da economia brasileira através da indústria, que foi Getúlio Vargas e seu sucessor aí, algumas 2 décadas depois, Juscelino Kubitschek. Logo após, o processo militar e milagre brasileiro, tá? Que é outro assunto de grande importância também dentro desse contexto aqui. Concentração e desconcentração industrial. Por quê? Porque inicialmente a indústria brasileira se concentrava especialmente na região sudeste, tá certo? Porque, de acordo aqui, ó, você pode observar no início do nosso conteúdo, a região sudeste é que apresentava as melhores condições para que a indústria se localizasse lá, se fixasse naquela região, tá? Logo em seguida passou por um processo de desconcentração industrial, que também tem uma questão que a gente vai tratar desse tema, ou seja, em determinada época a indústria se localizava especialmente na região sudeste, mas no decorrer dos últimos anos a indústria ela tem se espalhado por diversas partes do nosso território. A gente vai compreender o que foi que contribuiu para isso, tá? Um outro assunto que é logo o tema da primeira questão, a polêmica da desindustrialização. Eu até deixei em destaque aqui essas duas palavras, porque se a gente levar em consideração apenas o termo industrialização, o que é industrialização? Industrialização, a gente pode pegar o exemplo como se um país desenvolvesse a sua economia através do avanço, através do processo de industrialização. Tá? Desindustrialização, esse prefixo des quer dizer ao contrário. Então, se eu tenho um processo de industrialização, estou querendo dizer então que a economia daquele país está sendo desenvolvida com base na indústria. Quando eu digo então desindustrialização, é porque a indústria daquele país, de certa forma, por alguns ou mais fatores, está perdendo força. Tá? E é nesse sentido aí que a gente vai começar aqui as questões para tentar ser mais prático, jovens. O tema aqui, industrialização brasileira. Primeira questão aqui para vocês, a questão 39, que está numerada na lista de vocês. O texto a seguir aborda um importante tema da geografia econômica brasileira. Leiam. Qual o preço que o Brasil paga por sua desindustrialização? Ou seja, como eu disse para vocês, vocês vão compreender nesse conteúdo que o Brasil passou, já teve seu processo de industrialização, na realidade, bastante tardio, bastante atrasado se comparado aí com o de outros países, tá certo? E essa industrialização no Brasil, de certa forma, devido a alguns problemas específicos internos do próprio país, como problemas políticos, como excesso de burocracia, como uma carga de impostos altíssima. Devido a esses fatores aí, a indústria, de certa forma, ao invés de ganhar, ela tem perdido força nos últimos anos. Então, seguindo aqui o texto, o governo brasileiro mostrou pressa em afirmar que não há canal de contágio entre a Argentina, as posses do FMI e o Brasil, mas deveria aproveitar o susto para examinar a velocidade da desconstituição da indústria. Então, isso aqui foi um episódio que aconteceu no Brasil, tá? O desentendimento aí entre a Argentina, nosso país vizinho, e o Brasil no que se refere à indústria, mas que serviu de susto, jovens, para que o Brasil pudesse examinar, para que o Brasil pudesse ver essa situação e tentar verificar quais fatores realmente estão contribuindo aí para esse episódio, tá certo? Da desindustrialização. Continuando, jovens, é ilustrado pontualmente pelos dados conjunturais negativos divulgados pelo IBGE. E esse dado aqui é de 2018. Diversas argumentações apresentadas acerca do processo
que desencadeia o fenômeno da desindustrialização, que é quando a indústria em determinado país perde força, repito, por alguns fatores. Envolvem alguns aspectos sobre este assunto, analisa os itens a seguir. Vamos rapidamente aqui no nosso conteúdo. A polêmica da desindustrialização. Por que está ocorrendo isso no país? Eu deixei em destaque aqui esse segundo ponto. Alguns economistas, estudiosos e empresários industriais sustentam que o Brasil perdeu competitividade. Ou seja, enquanto grande parte dos países, de certa forma, ganhou competitividade, ganhou força sobre lidar com determinadas situações econômicas, o Brasil não soube. Nesse sentido aí, a indústria vai acabar perdendo certa força em diversos setores industriais em razão da abertura econômica e do chamado custo Brasil. O que é esse custo Brasil? O custo Brasil é o alto valor, é o valor elevado realmente que os empresários, que as pessoas que têm empreendimento aqui no Brasil, de certa forma, têm que arcar para manter o seu negócio, tá certo? E que ele coloca aqui alguns exemplos desse custo Brasil. Carga tributária elevada, a gente já viu isso aí em outra disciplina, em sociologia também, que o Brasil apresenta uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo. Infraestrutura deficitária, tá? O nosso sistema, por exemplo, de transporte é o sistema rodoviário, tá? E o Brasil, como você sabe, é um país continental. E de todos os sistemas, esse, de certa forma, era o que mais de longe não deveria ter sido escolhido. Mas, infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, ao longo do tempo, os nossos, vamos dizer assim, presidentes, priorizaram já, de certa forma, aí, esse meio de transporte rodoviário. Isso começou, por exemplo, a gente pode lembrar, durante o governo de Washington Luiz, na década de 20, onde ele falou o seguinte: governar é abrir estradas. Então, a partir do momento que ele fala isso, José, ele está dizendo o seguinte, que vai abrir o Brasil para o sistema rodoviário, tá certo? O Juscelino Kubitschek, em 1955, durante seu governo, ele vai ampliar ainda mais a malha rodoviária brasileira, tá? Ele vai trazer várias indústrias automobilísticas para cá. Getúlio Vargas, no seu governo, já vai criar a questão da Petrobras, que é a questão do combustível. Então, tudo isso alimentou aí o sistema rodoviário, que não era o mais interessante para a gente, mas que, de certa forma, acaba deixando os produtos muito caros. Energia cara e muitas vezes ruim, jovens, tá? Quando eu estava gravando mesmo aqui esse episódio aqui, eu já tive que parar 2 vezes porque a energia aqui faltou. Imagina para uma indústria que precisa trabalhar, que precisa gerar emprego, tá certo? Excesso de burocracia exigida dos negócios, é muito verdade. Isso aqui, quem enfrenta essa burocracia são especialmente os pequenos empreendedores, tá? Moeda valorizada, além de juros mais altos que os praticados em outros países. Então, tudo isso aqui, de certa forma, tem contribuído para um enfraquecimento da industrialização brasileira. Então, a questão, ele pergunta o seguinte: quais desses fatores aqui contribuíram para esse processo de desindustrialização? Primeiro, competitividade em diversos setores, jovens. Isso aqui, de certa forma, é uma verdade que contribuiu sim para a desindustrialização do nosso país. O Brasil, ele perdeu competitividade com relação a outros países. Então, essa primeira afirmação aqui, ela é verdadeira, tá? Abertura econômica globalizada, verdade. Consequentemente, jovens, com essa abertura econômica, o Brasil acabou perdendo força. Por quê? Porque ele acabou perdendo algumas parcerias. Retorno da importância das commodities, que são produtos que vendem em grande escala, que vendem em grande quantidade, que são exportados. Aqui se destaca muito os nossos produtos agrícolas, como o milho, como a soja, tá? Então, a terceira afirmação também, ela é verdadeira, contribuiu muito. Carga tributária menos elevada, opa, aqui é o erro, a gente acabou de ver ali no nosso assunto que a carga tributária do Brasil é a mais elevada e não a menos elevada. Excessiva burocracia, verdade. Outro fator que, de certa forma, acaba contribuindo aí para o processo de desindustrialização. Então, estão corretas a afirmação 1, 2, 3 e 5, jovens. Ó, letra é nossa resposta. Essa primeira questão aqui vai tratar da desindustrialização brasileira, jovens. Dando continuidade, seleciono aqui algumas outras questões para vocês. Essa questão aqui, por exemplo, é uma questão bem interessante. Ela foi alvo até de dúvida aqui de um aluno que nos procurou, tá? Observe a imagem. Como eu já disse, uma imagem
uma ilustração, um gráfico, um quadro, quando bem interpretado, ele quer dizer muito mais do que um grande texto. Essa figura em particular, ele tem alguns termos bem interessantes. Primeiro, jovens, olha para essa figura aqui, esse cenário em volta, tá? Esse cenário aqui em volta, jovens, observe que é Brasília, é o Planalto, correto? Outra coisa, observe aqui um carro novo nessa paisagem aqui de Brasília, tranquilo? E a seguinte propaganda, novo toque de elegância na moderna paisagem brasileira. Só que essa moderna paisagem brasileira aqui só estava pertencendo aí, de certa forma, a uma parte do Brasil, que era a região centro-oeste, que é a construção de Brasília. Outra coisa aqui, ó, essa imagem é de junho de 1960. Lembrando, quem que estava no poder em 1960? Juscelino Kubitschek. Então, tudo isso aqui está relacionado ao governo Juscelino Kubitschek. Primeiro, a construção de Brasília, tá certo? Em uma das suas promessas de campanha, ele prometeu construir uma capital para o Brasil e assim ele fez, tá? Outra coisa, o avanço da indústria automobilística, jovens, ele trouxe para cá várias montadoras para o nosso território. Afinal de contas, ele investiu bastante na malha rodoviária. E se ele investir nessa malha rodoviária, não tem carro para andar, correto? E o oposto verdadeiro. Se ele investiu bastante nessa questão das montadoras e uma grande quantidade de automóveis que seriam vendidos aqui no país, tinha que ter estradas, rodovias para esses carros rodarem. É uma coisa lógica, não é? Só relembrando aqui, ó, nosso conteúdo, Juscelino Kubitschek, é uma das partes mais interessantes do assunto, jovens. Tá aqui, ó. O projeto do governo ficou conhecido como desenvolvimentismo e foi apoiado por um slogan de forte apelo popular, 50 anos em 5. Então, Juscelino Kubitschek, dentro seus vários pontos positivos que teve durante a sua administração como presidente da República, jovens, ele teve isso. A construção de Brasília, tá certo? Ou seja, a ampliação da malha rodoviária para ligar as outras regiões à capital do Federal Brasileira. O grande número de indústrias automobilísticas que vieram para cá, então tudo isso foram aspectos positivos. Então, na publicidade apresentada, é correto reconhecer ações do governo Juscelino Kubitschek, construção de Brasília, indústria automobilística, 1946 e 1961, porque há referências. Letra A. A radical defesa do capital nacional e a sustentabilidade econômica? Não, jovens. Capital nacional, quem defendeu principalmente foi Getúlio Vargas, tá? Juscelino Kubitschek dizia o seguinte: quer governar, ou melhor, quer trazer investimento para o Brasil, fique à vontade. Então ele não se preocupava muito de onde vinha esse investimento, ele queria que o investimento chegasse no território brasileiro. A indústria automobilística é a nova capital do país, Brasília. Totalmente correto, jovens. Alternativa B. Ó, é a nossa resposta. Tranquilo? A indústria automobilística, sim. O famoso carro sonho da economia capitalista, ainda hoje é algo bem, não é tão fácil, mas tá certo que é bem mais fácil do que outrora, no passado. Mas na década de 50 e 60 era artigo altamente de luxo, tá certo? Ele trouxe para cá um pouco aí de algumas das principais montadoras do mundo, como Ford e outras mais, tá? Então, a indústria automobilística, sim, é a nova capital do país, Brasília. Afinal de contas, o carro aqui está estacionado em uma paisagem que ficaria realmente marcada na história política brasileira. Então, a alternativa correta é a letra B. Ampliação da cidadania política e tecnologia genuinamente nacional? Não, porque o carro não era nacional. Ao fim das disparidades regionais? Não, pelo contrário, jovens. Pelo contrário. Essa paisagem aqui bonita, esse glamour todo, não pertencia ao Brasil inteiro, apenas a alguma parte, no caso aqui é a capital. Ao mundo do campo? Não, pelo contrário. Isso aqui é um aspecto urbano e não do campo. Alternativa correta, alternativa B. Correto, jovens? Uma outra questão que escolhemos na ordem aqui é esta. Graças ao processo da ciência e da técnica e a circulação acelerada de informações, geram-se as condições materiais e imateriais para aumentar a especialização do trabalho dos lugares. Cada ponto do território brasileiro modernizado é chamado a oferecer aptidões. Ó. Cada ponto, grifar essa parte aqui, é chamado a oferecer aptidões específicas à produção. Ou seja, no decorrer dos anos, jovens,
as regiões brasileiras, os estados, as cidades foram se moldando à nova realidade econômica na realidade. Então foram adquirindo condições para que a indústria se instalasse. É uma nova divisão territorial, sim, porque antes tínhamos apenas a indústria concentrada na região sudeste, como está esse nosso assunto, tá? Então essa industrialização ela vai se desconcentrar, ela vai espalhar por diversos outros estados e territórios. Fundada na ocupação de áreas até então periféricas e na remodelação das regiões já ocupadas, correto? Que vai ganhar grande destaque nisso aqui, como a gente vai observar em alguma outra questão mais na frente, é a região nordeste, tá? Então, a nova divisão territorial descrita no exceto acima corresponde a letra A. Guerra fiscal que amplia a disputa entre estados e municípios? Jovens, poderia ser uma resposta sim. Só que ele fala o seguinte: cada ponto do território brasileiro modernizado é chamado a oferecer aptidões específicas à produção. Então, o termo-chave, se eu posso dizer, para respondermos a nossa questão, vai ser o que está aí destacado em azul. Tá? Letra A, não. Letra A, não, a questão não fala em guerra fiscal. Letra B. É especulação imobiliária que beneficia as áreas com maior infraestrutura. Também não, jovens. Também não. Nesse sentido, não. Tá? Descentralização industrial que segmenta o território. Sim. Totalmente o quê? Verdade. Jovens, totalmente verdadeiro. Alternativa C. A descentralização. Vamos voltar aqui para a questão. A descentralização. Aí sim. Vou marcar aquela para ficar mais fácil. Nossa resposta está aqui. Então, jovens, dando continuidade aqui às dúvidas de vocês, uma outra dúvida que surgiu foi essa questão aqui. Essa questão 7. Bom, inicialmente quando você lê essa questão, acho que por isso que alguns ficaram na dúvida, porque você pode até pensar, bom, meu assunto é a industrialização brasileira. E a questão trata do processo de migração. Jovens, mas a questão está correta. O processo migratório, fluxo migratório, o processo de industrialização brasileira são dois processos que estão estreitamente ligados. Ligados por quê? Jovens, porque geralmente a principal motivação que faz as pessoas se deslocarem, migrarem de um local para o outro é exatamente o aspecto econômico, tá? Então, por esse motivo, a região sudeste, durante muito tempo, ainda hoje, só que em menor escala, foi alvo de origem, foi local de certa forma de destino de muita gente, especialmente de nordestinos, na tentativa, na busca aí de melhores oportunidades de emprego, tá? Só que nos últimos anos, devido ao processo chamado de desconcentração industrial, que a gente já analisou um pouquinho, tá certo? Isso acabou que mudando um pouco, tudo bem? E por que ocasionou isso? Porque alguns estados, alguns municípios se tornaram meio que atraentes para isso, tá? No nosso conteúdo, nesse processo aqui, nessa parte, onde fala de desconcentração industrial. Uma das principais razões da desconcentração por quê? Porque outrora, como está no início do nosso conteúdo aí, que você deve ter observado, grande parte das indústrias se localizava especialmente na região sudeste, devido a alguns fatores que aquela região ofereceu aí no final do século XIX e início do século XX, tá certo? Só que com o passar do tempo, outras regiões, outros estados, cidades se tornaram atraentes, tá? E essa indústria deixou de se fixar somente em São Paulo, somente na região sudeste e passou aí a se localizar em diversas partes do território brasileiro, tá? Então, uma das principais razões da desconcentração industrial recente no país é a acirrada disputa entre estados e municípios para atrair novas fábricas, em um processo que Milton Santos designou de guerra dos lugares, tá? Então, voltando aqui para a nossa questão, jovens, isso está muito influenciado, isso muito influencia, melhor dizendo, a questão do fluxo migratório. Haja vista que as pessoas, repito, se deslocam, principalmente na busca de novas oportunidades de emprego e trabalho, tá certo? Então vamos lá para a questão, para ser mais direto. A Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, PNAD, de 2013 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que pouco menos de 40% da população brasileira reside em um município diferente daquele que nasceu.
Mas um estudo também do IBGE de 2011 indica que os movimentos de imigração interna no Brasil tendem ao equilíbrio. Aí a pergunta, entre os fatores que explicam, vou até destacar, fatores que explicam a diminuição do fluxo de imigrantes saídos do Nordeste brasileiro, está presente em qual alternativa? Jovens. Então ele quer bem simples, ele quer saber o seguinte, qual alternativa representa um fator que de certa forma, com o passar do tempo, possibilitou para que o nordestino permanecesse na região Nordeste, ao invés de, como outrora no passado, ir para outras regiões, especialmente para a região Sudeste. Esse aspecto está relacionado aí ao nosso conteúdo. Então, uma série de políticas antimigratórias. Pronto, aqui já está um erro, jovens. Essa política antimigratória nunca existiu, tá certo? Letra B. A falta de adaptação do migrante às condições de trabalho e ao modo de vida dos estados industrializados. Também não. É uma visão bem errada do nordestino. A queda acentuada do quadro demográfico do Nordeste em razão da disseminação de epidemias consideradas já erradicadas, a exemplo da varíola. Totalmente errado. Tá? Letra D. A desconcentração industrial no país e o estabelecimento de novos polos de desenvolvimento no Nordeste. Correto, jovens, ó. Desconcentração industrial, totalmente correto, e novos polos de desenvolvimento do Nordeste, especialmente em 1990 e 2010, nesse intervalo, totalmente correto, jovens. A nossa resposta, portanto, é a letra D, ou seja, um dos fatores que possibilitaram a permanência do nordestino na região Nordeste foi o fato de as indústrias agora irem para a região Nordeste, porque no passado era o contrário. No passado o nordestino ia em busca de trabalho, em busca principalmente da indústria em outras regiões, como a região Sudeste. Hoje ocorre o contrário. As indústrias saem da região Sudeste devido a diversos fatores, como o alto custo, a questão da poluição, a questão do estresse e tantos outros fatores relacionados às grandes cidades, e optam ir aí as cidades menores, que oferecem uma melhor competitividade, correto? Então a alternativa correta é a letra D. Tá? Nos últimos anos o Nordeste tem se sobressaído no avanço da indústria, especialmente dos estados do Ceará, Pernambuco e Bahia. Tranquilo? Uma outra questão selecionada foi essa aqui, jovens. Ó. A partir da década de 1970, passou a ocorrer o fenômeno da desconcentração industrial, caracterizado pela relativa diminuição do número de indústrias na Grande São Paulo e por seu crescimento em outros estados brasileiros. Nesse contexto, é correto afirmar que as indústrias passaram a se instalar em outros estados devido a... Bom, essa questão está relacionada a outra que a gente acabou de responder. Ela fala o seguinte, que a indústria brasileira que antes se localizava especialmente na região Sudeste, no estado de São Paulo, atualmente ela passou a se concentrar, passou a se localizar em outras cidades, em outros estados. E quer saber qual fator contribuiu para isso. Tá certo? Mas antes, vamos recorrer aqui ao nosso texto novamente. Ó. Tem essa parte de desconcentração industrial, tá? Que a gente já verificou aqui. Mas um outro fator que tem possibilidade bastante, jovens, é a chamada guerra fiscal. Como assim guerra fiscal? É uma disputa, tá? Entre estados, entre municípios, que está relacionada à questão dos tributos, dos impostos que são cobrados. Como vimos na questão da desindustrialização brasileira, um dos fatores que mais contribui para o enfraquecimento da indústria no Brasil é exatamente a alta carga tributária. Então, quando você tem um município ou um estado que, de certa forma, diminui essa alta carga tributária, isso acaba se tornando atraente, competitivo para a indústria. Tá certo? Então, esse foi um dos fatores que contribuíram para que a indústria saísse de São Paulo, saísse da região Sudeste e fosse para outros estados, para outras regiões, como ocorre na região Nordeste. Tá? O que é essa guerra fiscal? Trata-se da competição entre estados, entre municípios brasileiros, para a instalação de indústrias e empresas, oferecendo vantagens fiscais, como, por exemplo, a isenção de impostos, ou seja, o não pagamento de impostos, a disponibilidade de terrenos, infraestrutura e mão de obra acessível. Então, tudo isso aqui, isenção de impostos, terreno, infraestrutura e mão de obra acessível, uma boa energia, uma malha de transporte interessante. Então, tudo isso são fatores que, de certa forma, atrai o olhar da indústria. Tranquilo?
Indo agora para a nossa questão. Então, nesse contexto, é correto afirmar que quais fatores contribuíram para que essas indústrias saíssem da região sudeste. Letra A. Falência da esfera pública paulista? Não. O poder público praticamente quase que não ajudava na economia, só ajuda quando e só intervém quando necessário. Proximidades com polos tecnológicos? Também não, porque grande parte da tecnologia ainda se encontra na região sudeste. Saturação do setor secundário? Também não. A existência de mão de obra sindicalizada? Pelo contrário, as indústrias fogem de sindicatos. Tá certo? Oferta de incentivos fiscais? Totalmente correto, jovens. Isso aqui sim, exatamente o que está expresso aqui no nosso texto. Tá? É um fator que contribui muito para a saída de indústrias e para a ida de indústrias em outros locais, é exatamente os incentivos fiscais. Tá? A diminuição dos impostos, consequentemente, se a indústria paga um imposto menor, ela vai conseguir lucrar mais. Tá certo? Vamos uma outra questão selecionada. Vou colocar aqui destaque na resposta. Foi essa questão aqui. Sobre o processo de industrialização brasileiro, é correto afirmar. É um apanhado geral. Letra A. A maior concentração de capital industrial se deu em São Paulo no final do século XIX. Correto. Que só perdeu essa posição para o Rio de Janeiro. Opa, aqui já se encontra o erro, jovens. São Paulo não perdeu essa posição para o Rio de Janeiro. Correto? Aqui está. Vou até destacar o nosso erro. A fase inicial da industrialização teve como característica sua subordinação ao capital estrangeiro. Também não, jovens. A nossa fase inicial se deu muito, foi em decorrência do incentivo vindo ainda do café, da cafeicultura. Letra C. A principal característica do governo Juscelino Kubitschek foi a adoção de uma política de abertura do país ao capital estrangeiro, com grande crescimento industrial. Totalmente correto. É a nossa resposta. Jovens. Dá um destaque para ela. Tá? A principal característica do governo Juscelino Kubitschek foi a adoção de uma política de abertura do país ao capital estrangeiro com grande crescimento industrial. Totalmente correto. E você vai poder acompanhar isso aqui, ó. Nessa parte aqui. Ao longo do governo JK, consolidou-se o tripé da produção industrial nacional, formada pelas indústrias de bens de consumo duráveis com capital privado nacional, bens de produtos de bens de capital com investimento estatal, bens de consumo duráveis, que eram os bens mais caros, com forte participação do capital estrangeiro. Então, a alternativa correta, alternativa C. A principal característica do governo Juscelino Kubitschek foi a adoção de uma política de abertura ao país a capital estrangeiro. Totalmente correto, jovens. Deixa eu marcar aqui em vermelho o erro da alternativa B, para ficar mais fácil para vocês memorizarem aí. C. A década de 90 do século passado foi marcada pela privatização das empresas estatais, como a Siderúrgica CSN, Cosipa, Usiminas, dentre outras adquiridas por capital nacional. Errado. Uma das maiores jazidas de minério de ferro do país está localizada nas margens do rio Tapajós. Errado, jovem. O rio Tapajós fica em Mato Grosso. E ele trata aqui da Vale. A Vale inicialmente ficou localizada em Minas Gerais. E depois que ela se espalhou para o restante do Brasil e do mundo. Tá certo? Alternativa correta, alternativa C. E, por fim, jovens, entre as características que se aplicam às atividades industriais no Brasil na década de 90 do século XX, encontram-se a substituição de importações e a desconcentração industrial em todo o território. Para começar aqui, ele acabou que, numa alternativa só, colocando duas fases do processo de industrialização. Essa primeira fase aqui está relacionada a Getúlio Vargas, tá certo? E essa outra aqui está relacionada já à década de 90, correto? Mas só que essa primeira parte aqui está errada, tudo bem? Então por isso que a alternativa A não é a nossa resposta. A crescente participação econômica do Estado e a concentração industrial no Sudeste não. Aqui está o erro, concentração não, jovens, desconcentração, como já foi visto. O domínio de novas empresas estatais e a desindustrialização intrarregional
Aqui que está o erro, jovens. Não foi esse processo de desindustrialização interregional, mas de certa forma foi regional, ou melhor, em todo o território brasileiro. A hegemonia do capital privado nacional e a acentuada internacionalização da economia. Totalmente verdade, jovens. Eis a nossa resposta. Nessa parte aqui do texto vai ajudar vocês, ó. Aqui. Industrialização do Brasil atual. A partir da década de 1990, com o governo Collor, houve uma inserção mais profunda do Brasil no mundo globalizado, com a adoção de políticas neoliberais, quando o país se abriu às importações e aos investimentos estrangeiros em detrimento de uma política industrial voltada para o fortalecimento da economia nacional. Isso aqui ocorreu a partir da década de 90. Então, a partir da década de 90, a indústria brasileira vai chegar em outro patamar, no patamar mais globalizado, no patamar mais neoliberal. Tá certo? Então, nesse sentido aqui, os investimentos estrangeiros vão aumentar, principalmente devido à grande quantidade de privatizações. A alternativa correta é a letra D. Espero que tenham ajudado um pouquinho, tá? Bons estudos.